Boa noite. Estamos mais uma vez, né, aqui reunidos para estudarmos a Box, né, a Bíblia Original Codex. Já estudamos os 11 primeiros capítulos, né, do Evangelho de Mateus. Hoje vamos estar abordando aí o capítulo 12. E aqui a gente vai ter aí tipo uma continuidade, né, do segundo ensino público, né, que começou na última reunião com a abordagem do capítulo 11. Então a gente vai estar dando sequência aí a esse segundo ensino público do nosso mestre Jesus Cristo. Então, nosso mestre onisciente leva os seus discípulos para se alimentarem nas plantações de cereais, exatamente num sábado, e como sábio, esperou a reação dos legalistas bíblios. Muitos já me condenaram, no caso aqui são palavras do professor, né? E aí serve para cada um que já está sendo atacado aí, né? Muitos já me condenaram porque chamo de Bíblias, né? No caso do professor, mas às vezes a gente nem chega a ofender nem nada, mas acaba sendo ofendido. Muitos já me condenaram porque chamo de Bíblias, mas Paulo chamava de fracos e legalistas, né? Aquelas pessoas que estavam presos à letra, né? Então, o Bruno vai dar continuidade aí. Bruno? Estranho. Será que o Bruno caiu? Bom, ô Cláudio, você dá continuidade então, aí assim que o Bruno voltar, aí ele pega na sequência. Tá. Todos estão ouvindo? Sim. Vamos lá. Explicare. Eu vou ler pela Bíblia, porque aqui, como o meu celular é muito pequenininho, eu não consigo enxergar aqui as letras. Perfeito, Cláudio. Os Bíblias, vendo aquilo, o tolo é previsível. Disseram, olha, os seus discípulos estão se alimentando dos cereais no sábado, desobedecendo a Bíblia. O sábio só espera a reação com a tréplica pronta. Jesus treplicou. Vocês dizem que entendem a Bíblia. E por acaso nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Davi e eles entraram no templo e comeram dos pães do altar, que era apenas para os sacerdotes. E não está na vossa Bíblia que os pastores e padres no templo desobedecem esses dogmas justamente no sábado e, contudo, ficam sem culpa? Ok, Cláudio. Tati. Ok. Revelai. Eu vos revelo que sou maior que o templo. E vos revelo ainda mais. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou a lei, a Bíblia viva. Eu sou maior que a Bíblia. Ok. Majô. Yahshua sai dali direto à sinagoga deles, quando encontra um homem com uma das mãos atrofiada. Os líderes religiosos, cheios de ódio pelo que ouviram antes,
procuravam um erro dele para poderem acusá-lo. Vendo a cena, perguntaram e permitindo curar no sábado? É permitido curar no sábado? Ótimo, Major. Gil? Foi eu. Vocês se dizem pastores, mas não cuidam do povo. Qual de vocês, se uma ovelhinha cair num buraco justamente no sábado, não tirá-la de lá? Ora, um homem mais que uma ovelha. Portanto, a Bíblia que vocês nunca entenderam sempre permitiu fazer o bem no sábado. É que eu tô lendo no celular. Peraí, Ok. deixa eu melhorar. Eu vou melhorar a luz agora. Tranquilo. Ele desvia o olhar dos líderes religiosos e, com ternura, olha para o homem e diz: estenda a mão na mesa. Estenda a mão. Na mesma hora, as duas mãos ficaram igualmente sãs. Ok. Paulo? Tá. Por terem sido envergonhados em público, a liderança religiosa se reuniu e começaram a conspirar como poderiam matar Jesus. Hipócritas procurados com um sábado, preocupados com dogmas bíblicos que nunca entenderam, mas podem odiar e matar. Yeshua, sendo o Criador em carne, sabia das conspirações e retirou-se dali. Ok. Chu? Então Jesus curou muitas pessoas, mas pedia para não falar quem os curou. E se cumpria o profeta Isaías: eis o meu plano, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Em seu nome, as nações porão sua esperança, apontando para o silêncio que ele pedia. Explicare anticristo. Ok. Sandra? Sandra, Estão ouvindo agora? Sim. Tá. Ele deu visão, fala e liberdade para um homem. O povo espantado disse: não será esse o Messias? Desculpa. Os líderes religiosos, sabendo disso, disseram novamente: é somente por Lúcifer, o príncipe que ele expulsa, espírito maligno. Mas Yahshua, sabendo dos seus desejos, foi até ele. A primeira vez ele não replicou, mas agora diz: Ok. todo reino, governo, casa, família dividida cai. Então, Pode ir até o final. E se eu fosse satanista, então o mal seria dividido e não existiria como o reino das trevas. Ok. Se eu expulso o espírito maligno, por que tem Lúcifer? Por que expulsaram os seus filhos? Os seus filhos terão juízo sobre vocês? Perfeito. Bom, como alguém vai entrar na casa de um homem forte sem antes amarrá-lo para poder roubar seus bens? O mal jamais pode sair da vida de alguém sem que o bem, que é mais forte, entre em seu coração. Vos revelo que ou é do bem e está comigo, ou é do mal e está contra mim. Ou junta e une, ou separa e espalha. Cláudio.
E nesse contexto que está o famigerado texto usado pelos legalistas de hoje para colocar medo nas multidões. Agora vocês poderão entendê-lo. Todo erro do corpo e palavras malditas podem ser perdoadas, mas quem falar mal de quem faz o bem, entre parênteses, espírito, não será perdoado. Ok. Tati? Francisca? Boa noite. Boa noite, Francisca. Boa noite! Tudo bom? Oi. Boa noite! Boa noite, professor Rafael. Tudo bem? Boa... Tudo bem, desculpa o atraso. Tranquilo, sem Também problema. me atrasei um pouco. Não, sem problema. Tati, continua. Ok. Iluminari. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Ah, tá. Blasfemar contra o espírito é igual a falar mal, diabo, do bem, dividir uma união, atrapalhar uma missão do bem. Isso, tudo bem. Só existem árvores boas e árvores más. E vocês, líderes religiosos, são uma raça de víboras. Como alguém pode esperar sair palavras boas de um coração mau? Pois, como diz um provérbio, a boca fala do que está cheio o coração. Consciência. Perfeito, Tati. Gil? Major, antes de mim. Ah, sim. Cadê Major? Major? Acho que caiu. Vai lá, Gil. Depois a Major lê. Tá. Aqui. Ah, Major, lê aí. Lê aí, Major. Vos revelo que, no dia do acerto de contas, os homens vão ser cobrados até das palavras inúteis que falaram. E pelo altar, juramento, date, né? Isso. Que você será absorvido ou condenado. Ok. Alguns líderes religiosos e mestre da Bíblia, ao ouvir tudo isso, disseram: Mestre, então queremos ver um sinal. Ok. Agora você, Gil. Tá. Jesus replicou: se vocês perversos e adúlteros pedem um sinal, não lhe darei nenhum, pois a vossa Bíblia já deu o profeta Jonas. Jonas ficou 72 horas no coração do mar. Eu também ficarei 3 dias no coração da terra. Os pagãos de bem da cidade de Nínive se levantaram no juízo e condenaram vocês. E condenarão, né? E condenarão vocês. E condenarão. Pois eles se arrependeram ao ouvir Jonas, e eu sou maior que Jonas. Ih, desculpa. É isso. Agora, Paulinha. A rainha de Sabá vai julgar vocês e condenar, porque ela veio de muito longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E eu sou maior que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares desertos procurando um corpo, e se não encontrar, deseja voltar para a antiga casa. Se na volta encontrar uma consciência ainda do mal, ele volta e traz com ele outros 7, X espíritos no Ok, caso. Paulo. Não, pobre. Ju? Ju? João Almeida. Ela não Estranho, vai ela tinha ouvir. aparecido aí. João Almeida. Hello. Pode ler, Sandra.
Assim acontecerá com vocês, religiosos. Não são os desviados do sempre, mas os desviados da verdade. Estando Jesus a falar, ensinar, enfrentar os religiosos, sua mãe e seus irmãos, primos, explicaram, o chamaram porque queria ter um particular com ele. Jesus então responde em voz alta, vocês não entenderam ainda que minha família são todos esses que me ouvem e desejam o que eu desejo. Perfeito. Bom, gente. Posso agora? Ah, já acabou? É porque eu em vez de clicar no microfone, cliquei e desliguei sem querer. Ai, meu Deus. Tem problema não, Ju. Tá tranquilo. Gente, o que vocês conseguiram aí, né, assimilar daquilo que a gente viu, né, nesses 50 versos do capítulo 12. Agora todo mundo pode ligar microfone e vamos todos participarem aí, fazerem aí compartilhares, né? Quem leu mais cedo o capítulo 12 de Mateus, quiser fazer algum compartilhamento. O professor Altair, eu estou ouvindo? Sim, Cláudio, pode falar. Duas coisas aqui que chamou a atenção nesse capítulo. Sim. É a questão da dualidade, né, do Eterno, que está muito clara aqui, né, quando ele fala do bem, do mal, sim, né? E também sobre a questão do sinal de Jonas, né? O que me chamou a atenção com relação a essa questão do sinal, e que eu tenho aprendido com os ensinos do nosso professor Áquio, sim, é a questão do sinal, né? Que hoje as pessoas procuram as entidades lá religiosas atrás de sinais, né? Como esses religiosos pediram o sinal aqui para Jesus, né? Perfeito. E ele chegou e falou assim, olha, o sinal já foi dado. Lá no passado, ele já foi dado. E eu consegui entender, se eu tiver errado, vocês podem me auxiliar. Ótimo. É que hoje o sinal que Jesus tem nos deixado é o que já está registrado aqui nas Escrituras, né? Exato. E esse é o suficiente. A gente tem que crer no que já foi feito pelo nosso Jesus, né? Então, essas duas coisas me chamaram a atenção, da questão do bem e do mal, né? Da dualidade que está muito clara aqui nesses textos, e a questão do sinal que já foi dada lá no passado. Exato. Ótimo. Maravilha, Cláudio. Mais alguém quer fazer algum compartilhar? No caso do início, né, ele desobedeceu a Bíblia, porque Ótimo. ele é maior que ela, né? Uhum. Depois, tipo, tem os que preferem os templos, que preferem a Bíblia, mas nós preferimos a Jesus Cristo, né? Perfeito, Tati. Exato. Mais alguém? E no caso do blasfemar, né? Sim, sim. Quem falar mal de quem faz o bem, que daí é o Espírito, não será perdoado. Maravilha. E deixa eu ver aqui. E como é mal interpretada essa passagem da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Sim. Verdade. Bem interpretado. Boa noite, Rosângela. Boa noite. Boa noite, Rô.
E posso falar, professor? Por favor. É interessante também quando ele fala que os espíritos saem por aí, né? No sistema, eles falam que quando a pessoa abandona Jesus, tal, né? Aí ele vai lá, o demônio, né? E traz mais 7, né? Mas aqui ele fala da consciência do mal, né? Que a pessoa, ela tem uma consciência ruim dentro dela, uma índole ruim, algo ruim dentro dela, né? Aí ele vê quando ela é do mal, ele vai lá e traz mais 7, no caso. Sim. É, E na esse verdade, 7, né, o como X tá é uma lá, é X, incógnita, né? né? É incógnita, né? Isso, é uma metáfora, né? Isso. Representa muitos. Sim. Eu achei interessante porque assim, muitas vezes, assim, já aconteceu comigo, assim, de a gente se afastar, não de Deus, né? Sim. Mas do sistema, das coisas erradas que a gente vai vendo. E muitas vezes eu me pegava assim. Eu pensava, né? Vai vir mais 7 piores, porque a casa tá vazia, mas. Não que a casa tá vazia, porque eu sempre tive Jesus no meu coração. Sim. Né? Eu sempre soube distinguir o certo do errado. Mas pelo fato de eu não estar congregando, pelo fato de muitas vezes eu não concordar com alguma coisa, eu já achava que ia vir demônios e me possuir, entendeu? Olha só que ideia louca, né? É louca, mas a gente foi ensinado dessa forma, né, Paula? Sim, a gente sim, foi contaminado dessa legal, forma, né? Sim. E aí a gente vê que ali é uma pessoa do mal, né? Sim. Né? Exato. Então isso não vai acontecer com uma pessoa do bem. Eu queria acrescentar aqui também, né? Sim, Gil. O cuidado que eles sempre tiveram com os utensílios, né? Com os objetos. Ah, é verdade. E desprezam as pessoas que eles não entenderam, né? Que todo esse cuidado que Jesus fala que para você amar a Deus em primeiro lugar, entender depois o seu próximo, é como se você estivesse cuidando de Deus, né? Porque se Jesus falou, ó, cuide uns dos outros, é porque eu tenho que olhar e ver Ele em vocês e vocês ver Ele em mim. E eles não sabem também que a casa ela nunca está vazia, né? Ela sempre está ocupada. Ou por espíritos bons ou por espíritos ruins. Essa coisa da bondade, deles ver só a bondade, né? E eu acredito que hoje, para nós, está mais claro. A gente pode não, sei lá, entender a filosofia na sua totalidade ou 100%. Mas são essas coisas que a gente já tem como base. Que é o cuidado, né? Do ser humano em si, e não de utensílios, e não de doutrinas. Foi o que mais me chama atenção, né? Apesar, a gente vai lendo, e sempre tem alguma coisa para a gente rever. Mas é isso que a gente também tem que ter, eu acredito que o cuidado, né? Se a gente colocar como um paralelo na nossa vida, porque a gente tem que se policiar. Nunca deixar isso se perder. Sim. Que essas coisas já foram importantes um dia, mas hoje a maior importância é naquele que tem vida. No meu próximo, né? Exatamente. Muito bom. É isso aí. Todos já falaram tudo. Eu posso falar? Pode. Alguém ia falar primeiro que eu. Não, pode falar. Quem queria falar? Pode falar, Rafael. Era eu, mas pode falar. O mudo agora. Pode falar, Alô? Rafael. Era eu que ia falar, Rosângela, mas pode falar. Ok, obrigado. Esse texto é interessante. Esse texto ele
dinâmico, né? Ele tem ele tem 3 ensinos, né? Ele tem 3 ensinos diretos de Jesus, né? E o interessante é que, com exceção do último, né, que é onde ele fala para os familiares dele, né? Os 2 ensinos, né, que é no começo do capítulo, onde ele vai falar sobre a questão do sábado, e no final, onde ele vai falar com relação a essa questão do espírito, né, essa questão da blasfêmia contra o espírito e tudo mais, a ênfase é Jesus rebatendo os religiosos. E o interessante é que se analisar até aqui, né, Jesus ele não vai confrontar os religiosos de primeira. Ele não vai confrontar os religiosos. Ele simplesmente age de forma contrária à forma da religião. Ele provoca, né? Isso. Mas ele não fala. Quando ele vai falar, é quando os religiosos vêm até ele e o afrontam. Por que os discípulos colhem espigas no dia de sábado? Ele está curando porque ele está curando, mas é pelo poder do maioral dos demônios, é pelo poder de Lúcifer, pelo poder de Beelzebub. Então, os que vêm confrontar ele. E nos ensinos, Jesus ele quebra, né? A essência do ensino de Jesus é desconstruir esse pensamento religioso de que o mais importante é ser membro de uma instituição religiosa, mas sim que o mais importante é ser do bem. Ele coloca a primazia, que o mais importante é ser do bem, né? O mais importante é você querer o bem das pessoas, é você ter uma consciência de que se importa em prol do bem dos outros, que tem um desejo completo em prol do bem dos outros, que aquilo que você for fazer de espiritual, né, aquilo que você for fazer de espiritual tem que ser algo que traga benefício em prol das outras pessoas, né? No começo do capítulo ele vai falar sobre a questão do sábado e a questão da lei, né? A lei de Moisés, a questão das espigas, né? A questão das espigas no chão. E os fariseus, né? Os religiosos, eles confrontam Jesus, dizendo que Jesus não podia fazer aquilo porque era sábado. Mas eles estavam adulterando o ensino do Criador, né? Dado para Israel. Eles estavam adulterando, eles estavam acrescentando coisas que não estavam na lei. E Jesus, ele confronta, colocando o real espírito da lei, que o sábado tinha que ser utilizado em prol de fazer o bem, né? Tinha que ser usado em prol de fazer o bem. E até em outro lugar ele vai falar que não é proibido, e sim é permitido fazer o bem no sábado. Aí entra esse texto, né? Essa essência do texto, né? A estrutura, né? Questão da conversa com os religiosos referente a essa questão da blasfêmia contra o Espírito. E aí ele até entra no assunto de verdade relativa e verdade absoluta. Ele até entra no assunto e coloca que o mais importante é a verdade absoluta que todo mundo já tem, que é o bem. Ele coloca uma verdade absoluta que é conhecida por todos, independente se eles fazem parte de uma estrutura religiosa ou não. Que é o bem, que é a prática do bem. Esse é o ponto. Ele coloca que a rainha de Sabá vai julgar eles, que o povo de Nínive vai julgar eles. Vai julgar eles. Por quê? Porque dentro da verdade relativa do povo, dentro da verdade relativa da rainha de Sabá, eles foram aprovados. Por quê? Porque eles foram obedientes, foram fiéis à sua verdade relativa, mesmo não conhecendo os preceitos do povo de Israel, né? Mesmo não conhecendo o Deus do povo de Israel.
Nínive, como a gente viu, é capital da Síria. Uhum. Capital da Síria. Então era outro império. Era um outro império. Era um império pagão. A rainha de Sabá era a rainha da Etiópia. Ela não era pagã, pagã? né? Ela foi ouvir essa... Isso, mas ela foi ouvir a sabedoria de Salomão. Ela valorizou. Ela, como pagã, valorizou a sabedoria de Salomão. Enquanto os religiosos não. Não, Os religiosos que confrontaram Jesus, porque Jesus ele fez o bem fora dos ditames da religião. Da mesma forma é hoje. O bem só é válido dentro daquela esfera religiosa. E o mais interessante é que, como vocês pontuaram aqui, Jesus ele coloca quem são os verdadeiros desviados. É mais importante ser um desviado, né? É mais perigoso, na verdade, ser um desviado do bem, né? Uma pessoa que se afasta do bem. Porque se afastar da religião não significa nada. Ser um desviado da religião, ser um desviado do sistema religioso, ser um desviado de um grupo, né? De um grupo filosófico, de um grupo religioso, de um grupo espiritualista, não é interessante. O interessante, o perigoso, o danoso, o complicado, é você ser alguém que se afasta da verdade, se afasta do bem. Porque o se afastar do bem é que coloca você, como vocês comentaram muito bem, é o que coloca você no nível de frequência baixa, a ponto de permitir a entrada de seres espirituais do mal. Então, a essência, né, de todo esse discurso público de Jesus confrontando os líderes religiosos é que o mais importante aos olhos de Jesus, o mais importante aos olhos de Deus, é a prática do bem, e não o vínculo a uma religião. Só que para nós estamos buscando a verdade, a gente aprende com Jesus que o nosso confronto tem que ser reativo, não causativo. A gente não pode ir lá confrontar de primeira. A gente pode provocar, como o Altair colocou. A gente pode provocar e não confrontar. O nosso confronto tem que ser consequencial à provocação da parte do sistema religioso. Uhum. E a nossa resposta tem que ser a resposta de Jesus. Não é dizer, o sistema está errado. Tem que expor por que o sistema está errado. Não é dizer, saiam do sistema. Já é oferecer a opção. Deixem disso. Deixem de culto. Deixem de liturgia. Deixem a estrutura religiosa e sejam do bem. Uhum. Sejam pessoas do bem. Uhum. Esse tem que ser o anúncio. Esse tem que ser a boa nova. Esse tem que ser o evangelho que a gente tem que anunciar lá fora. Uhum. Não é, veio pro X. Saiu do sistema religioso e veio pro X. Não. Saiu do sistema religioso e veio pro bem. E sejam do bem. Uhum. Não sigam homens, não sigam líderes, não sigam o bem. Sejam do bem. Seja do bem. Essa tem que ser a nossa... Perfeito. A nossa máxima. Verdade. Essa tem que ser a Verdade. nossa máxima. Muito bom. Esse Muito tem que bom. ser o nosso grito. Esse tem que ser a nossa conclamação às pessoas. Maravilha. Perfeito. Chega. Seja do religião. bem. Chega de religião. Seja do bem. Seja do bem. Isso. E, gente, Faça o bem. só queria também estar pontuando duas coisas, né? E algo me veio à mente enquanto estava acontecendo aí, né? Os compartilhares e tal, porque é interessante que, como o professor Rafael lembrou, né? Pontuou. Jesus ele vai falar sobre Jonas, né? E
Jesus declara, né, nesse contexto, né, que Nínive, capital da Síria, né, como foi pontuada pelo professor Rafael, Nínive vai julgar e condenar os religiosos de Israel, vamos dizer assim, né? Agora, é interessante isso, né? Assim, isso é mais uma situação de, assim, mais uma forma de reforçar, né? Que o domo, o crivo, ele é cíclico, vamos dizer assim, né? É como assim, né? Lembrando, né? De um objeto que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo, e momento eu digo no sentido de comemoração, né, de aniversário de 8 anos aí, né, da filosofia X. O objeto ampulheta, né, ele é meio que um objeto chave, né, que mostra, né, como foi compartilhado também aí pelo Henry, né, e eu um tempo atrás, né, conversando, trocando mensagem, né, com a Ju pelo WhatsApp e tal, a gente também chegou nessa conclusão do Henry, né, referente ao formato da ampulheta e como a ampulheta funciona, vamos dizer assim, né? Inclusive, eu fiz um quadro para mandar para o professor Akel com uma negra africana e a ampulheta do lado, representando os 8 anos do X. Maravilha. Maravilha. Então, mas ainda não tive como mandar por causa da quarentena. Então, gente, pensando aí, né, nessa questão da ampulheta, vamos dizer assim, né? A gente tá vendo nesse contexto, nessa abordagem do capítulo 12, Jesus falando de Nínive, né, como a nação que julgará vamos colocar assim, né, os religiosos da casa de Israel, vamos dizer assim. E é interessante, né, porque voltando a mencionar, né, como o professor Rafael pontuou, Nínive é a capital da Síria, e a Síria foi a nação que exilou, né, Israel, acabando com o reino do norte, né? Então o reino do norte deixou de existir, vamos dizer assim, né? Permaneceu ali só os escombros, vamos colocar assim, né? As ruínas, né? E é interessante porque o Criador permitiu que Israel fosse, né, exilado e assolado pela Síria por causa do pecado deles. E agora, né, a capital Nínive, que se arrependeu com a pregação de Jonas, vai julgar e condenar, né, esse povo religioso que acha que está no caminho certo e aponta o dedo para todos que estão em contextos diferentes, vamos dizer assim, né? Mas eles não percebem que por causa do ego, da arrogância deles, eles é que estão sendo conduzidos para a ruína, né? Para a condenação, vamos dizer assim. Então, eu quis lembrar, né, dessa questão aí de Nínive, e fazendo aí um paralelo, né, com o contexto lá do passado, né,
quando o Reino do Norte foi invadido e destruído pela Síria e tal. E também colocar, né, reforçar esse verso final, né, que eu quis manter o slide. Televisão ligada. Eu quis manter aí o slide referente. Tem uma interferência aqui, né? Eu quis manter aí o slide referente ao último versículo do capítulo 12, né? Por quê? Porque a intenção minha, né, no sentido de pontuar esse verso 50, onde Jesus fala sobre aqueles que ele considera como família, vamos dizer assim, isso reforça aquilo que a gente já tinha visto anteriormente num contexto, no contexto, na verdade, né, de ensino particular, interno, né, entre Jesus e os seus discípulos, que Mateus coloca como sendo 12, mas vemos no texto correlato de Lucas, né, que na verdade eram 72, vamos dizer assim. Lá no capítulo 10 de Mateus, né, que também é mencionado no capítulo 10 de Lucas como correlato aí, Jesus, ele se coloca como o pai, né, o chefe da família, vamos dizer assim, e os seus discípulos como sendo os filhos, né, e irmãos entre si, vamos dizer assim. E é interessante porque nesse contexto aí do capítulo 10, né, só dando uma relembrada para poder tá pontuando esse último verso do capítulo 12 também, que reforça, né, isso que Jesus está querendo dizer em termos de família, vamos dizer assim. Lá no capítulo 10, a gente vê, né, primeiro, Jesus falando de certo modo sobre uma família espiritual onde ele é cabeça e os discípulos estão, né, estão como filhos e irmãos entre si, coisa e tal. Ele como pai e os discípulos como filhos, irmãos. Porque na sequência ele vai falar referente à família física, né? Que haveria divisão quando a verdade fosse anunciada, né? Que numa casa alguns ouviriam e aceitariam a verdade e outros não. Então se levantaria, né, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, né? Haveria aí essa desunião por conta da influência religiosa, né? Porque alguns iam querer permanecer no contexto judaico, enquanto que outros ouviriam a verdade e estariam, né, se posicionando em relação aí, se posicionando no sentido de seguir a verdade, vamos dizer assim. E isso lá atrás, né, causaria essa divisão, essa desunião, né? E assim, é interessante a gente fazer esse paralelo, né, entre o contexto de família espiritual e o contexto de família física, e ter em mente que a gente, independente de qualquer coisa, se a gente encontrou a verdade
e abraçou a verdade, a gente tem que entender que é um caminho sem volta, né? E por mais que a gente deseje, e a gente deve desejar, e sempre que tiver a oportunidade, a abertura, a gente deve sim compartilhar a verdade com os familiares e tal. Mas se não houver aceitação, não podemos forçar, não podemos impor, né, que essa verdade seja aceita tal. Até porque eu falo uma coisa, né, que por mais que tenha, por mais que muita coisa, né, que eu aprendi no contexto aí de sistema religioso, vamos dizer assim, eu tenha entendido, né, tenha percebido que foi tudo engano, engodo, coisa e tal, tem algo que o sistema ensina e a gente deve, mais ainda aqui fora, colocar em prática, que é a questão do seguinte: ninguém pode salvar a nenhum outro. Ninguém pode salvar a nenhum outro. O que a gente pode e deve fazer é anunciar a verdade. Quem vai aceitar e quem vai rejeitar é problema de cada um, né? Então a gente tem que ter isso em mente. E agora, né, depois de Jesus ter falado lá sobre a questão da divisão, da desunião entre os familiares por conta da verdade, Da né, verdade. em contraposição ao sistema religioso e tal, agora Jesus também vai falar em relação à sua própria família, né? Temos aí nos versos 49 e 50 a família física de Jesus, né? Querendo ter um particular com o mestre, porque Jesus estava em meio à multidão, né? E Maria pensou: bom, eu sou mãe, se eu mandar ele como filho vai ter que obedecer, né? Então, por favor, alguém vai lá e fala para o meu filho que está aqui a mãe dele, os irmãos dele, e a gente quer ter um particular com ele, né? Então, nem dá tempo da pessoa que recebeu, né, esse pedido, né, de Maria, nem deu tempo da pessoa ir até o encontro do mestre, né? Jesus Cristo, sabendo, né, o que se passava, conhecendo as intenções, motivações do coração, ele diz em voz alta, né, lá de onde ele estava mesmo, do meio da multidão: a minha família são todos aqueles que me ouvem e desejam o que eu desejo. Ou seja, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, são todos aqueles que estão dispostos a fazer o bem, a viver de acordo com a verdade, aconteça o que acontecer, doa quem doer. Então, Jesus, ele está falando para a própria família física dele. Eu estou dando prioridade para a família espiritual. Se vocês quiserem tornar-se espirituais, não estou dizendo aqui que eles não eram, né? Mas, assim, a gente não pode julgar, mas assim, a gente tem que olhar para isso e isso se aplica para nós também, né? É lógico que a gente deseja que o nosso pai, a nossa mãe, quem tem filho, né? Os filhos, o cônjuge, tenham a mesma visão e sigam, né, o mesmo caminho, vamos dizer assim. Mas tem que partir de cada um, né, experimentar essa mudança de contexto, né?
não, não é que vai deixar de ser família física, mas se não tornar-se família espiritual, vamos dizer assim, a gente precisa se posicionar. E Jesus ele vai falar lá no capítulo 10, né? Aquele que não deixar casa, né? Não deixar pais, irmãos, filhos, por amor de mim, não é digno de mim, né? Ou seja, lá no capítulo 10, Jesus está falando, se vocês realmente querem ser meus discípulos, né? E querem desfrutar da vida eterna, salvação, existência, prefiram fazer parte da família espiritual. Ainda que alguém que você ama não queira, né, te acompanhar nessa visão, nesse propósito. E aqui, né, ele está se posicionando em relação à própria família dele, né? Dizendo para a própria família física que ele está priorizando a família espiritual. Eu acho que Rosângela gostaria de falar alguma coisa, né, Pode falar, Rosângela? Rosângela. Não, eu ia comentar, mas Por favor, comente. deixa para Rafael. Por favor, comente. Não, perfeito que você está colocando aí na questão da família aí, né? Ok. Muito bom isso aí. Mas você tinha alguma coisa diferente que você gostaria de compartilhar? Você falou que queria falar e deixou o Rafael. É a questão assim, mesmo o próprio Criador, ele tinha dado esses mandamentos todos, que os israelitas utilizavam aquilo como algo para eles tão, como é que se fala, assim, significativo ali, tão importante para eles, aquela lei. Jesus, quando ele vem, ele vem em contraposição, né? Ele vem diferente de tudo que ele falou logo lá para Moisés, né? Perfeito. Então eles estavam cultivando algo que não era mais aquilo que era para se cultivar. Ele veio com uma nova Bíblia, né? Um novo começo, e você vê que tudo se encerra ali, né? E outra coisa também, assim, Rafael estava falando da questão do bem e do próximo, né? Ali quando o professor inicia ali o começo da aula, ele sempre fala, né? Em primeiro lugar, Deus, né? Eu não sei, assim, eu esqueci o título, como ele fala. Mas em primeiro lugar, Deus, depois o próximo, por último somos nós. Isso. Então essa é a relação completa que a gente tem que ter em mente. Em primeiro lugar, a gente tem que, né, fazer, amar a Deus, né, amar o próximo, e também, por último, somos nós que nós temos que ter essa visão de que tudo depois é a gente, né, não somos nós, somos ser primeiro. Somos por último. E Somos os por últimos. último. Perfeito. Somos os Rosângela. últimos. Ótimo. Mais alguém? Eu posso falar? Por favor. Pode. Aí eu me remeto àquela música, né? Se o medo e a tradição te impedem de amar, se o medo e as religiões te impedem de amar, e divididos estão familiares. Alguma coisa está errada. A tradição não pode ser maior que a pessoa. Se a religião não prega amor, onde está o seu valor?
Aí a gente vê que Jesus, ele gritou isso, né? Nesse contexto, ele quis fazer o bem, ele quis salvar pessoas, né? Mas a religião quis impedir isso, né? Até hoje, né, Ju? Até hoje, né, Gil? A religião, ela tenta impedir que o bem seja realizado, né? E uma coisa que o professor Rafael falou aí, que eu achei interessante, é que não é questão de trazer as pessoas para o X, é encorajá-las a serem do bem. Porque pessoas X tem em todos os lugares. É verdade. Em todos os lugares você encontra X, né? Então, a gente precisa espalhar esse amor, né? Amor às pessoas. Porém, nesse espalhar esse amor, a gente vai encontrar o quê? A situação, a tsunami vinda em nossa direção, né? Sim. Que é a porta larga, a porta estreita, ou seja, na verdade é uma só. Sim. Nós estamos indo de encontro à multidão. A multidão está vindo, todo o contrário, né? A gente não é o contrário. Tudo o contrário. Mas a gente precisa ir na contramão do sistema. Aí a gente vai ser muito julgado, né? Como satanista, como herético. Porém, ai daquele que chama uma pessoa sincera de herético e satanista. Ai. Entendeu? Então... Perdão, né? Algo que me chamou... Realmente, eu estou concluindo o que o professor Altair falou, né? Que a gente precisa seguir o nosso caminho espiritual, independente das pessoas ao nosso redor, entendeu? Porque assim, o caminho espiritual é único, é nosso. Ninguém pode viver por major, ninguém pode caminhar o caminho espiritual por Ju, ninguém pode caminhar o caminho espiritual por Rosângela, por Altair, por Rafael. É individual. Entendeu? É o nosso caminhar, o nosso prosseguir, que depende só de nós. Se a gente recuar por causa de alguém do nosso lado que não quer que a escolha é nossa. A questão espiritual, ninguém pode escolher por nós. Somos nós que temos que trilhar, né? Então, que nada venha nos impedir de prosseguir, né? De ir em frente, sabe? Juntamente com os fráteres, as irmãs, as sós e os fráteres quase não saem. Pessoal! Coragem. Tá bom. Uma coisa, Biju, uma coisa que me chamava muito... Uma coisa que me chamava muita atenção, assim, com o Criador, né? Com Jesus, quando ele esteve aqui, é que ele não respondia as pessoas faziam as perguntas, ele sempre fazia outra pergunta em cima. Eu amava isso, eu amo isso quando ele fazia essas coisas. Quando alguém fazia, os Bíblias principalmente, né? Fazia uma pergunta, ele sempre fazia outra por cima, fazia logo em cima. Então, por isso que ele se distraía muito. Só isso. Pode falar, Gil. É isso mesmo que todo mundo falou, né? Acredito que a gente está entendendo bem aquilo que a gente está vivendo também, né? A gente está vendo. Então, e Jesus fazia eles pensarem também. Por que você faz isso? Por que você acha que é ruim mentir, roubar, né? Então, para a pessoa pensar e voltar. Esse é o tempo, né? E eu acredito que se nós agirmos assim também dá certo. Tipo, não mais de confronto às pessoas, mas fazerem elas pensarem. Mas por que você acha isso, né? Eu mesma agi dessa maneira, assim, ó, esses dias atrás, agora mesmo, a minha irmã perguntou algo pra mim, porque já desde quando falou agora aí, né, sobre família, né?
Ela perguntou algo para mim e eu fiz outra resposta em cima. Aí ela não soube como responder, eu também não respondia dela. Ainda mais, gente, esse problema de pandemia, tudo, isso veio para fortalecer essas pessoas que falam, principalmente quem está dentro de uma religião, que família não é aquele de sangue. Então, os conflitos estão crescendo também. Não estão morrendo só pela pandemia, mas pelo desprezo e pelo descaso. A tendência é piorar ainda mais. Piorar porque cada vez mais o sistema ela vai tentar impor à sociedade, né? Que a sociedade se formate a ele, né? E quem não se submeter vai ficar de fora, vai ser excluído, igual o professor Acker falou, né? É verdade, ele falou mesmo. Ele falou isso aí, né? Foi. E a tribulação para nós vai ser essa, exclusão. Porque a gente não vai ter, a gente não vai se curvar o sistema, né? Ele falou então, vamos ser esmagados, né, nesse sentido aí, né? Exatamente. O que falta na maioria das pessoas é a falta da leitura bíblica, falta do conhecimento, sabe? Às vezes, mesmo dos evangelhos, eles vão para o culto, entra, sai, muitos vão por festinha, por música, essas coisas. Eles não sabem o que é a prática do bem, de amar o próximo, que é a essência, né, do estudo do estudo público de Jesus, como o Rafael disse. A prática do bem, amor ao próximo. E isso poucos têm conhecimento, viu? Então, é uma frieza tão grande da pessoa. Deixa eu ver isso aí. Mas é que quem você escuta também, né? Eles têm como... Quem ensina eles, ensina o que eles querem. Exatamente. O que eles querem ouvir, né? A primeira vez que eu li que as filhas de Ló se deitou com o próprio pai, eu fechei a Bíblia imediatamente. Porque eu nunca ouvi ninguém falar isso pra mim. Então eu fiquei assustada, né? Eu achei um absurdo, porque... realmente, a gente não... Deus é bom, todo mundo que fez, que estava com ele era bom, que Deus Satanás que cobra, e assim vai. E aí a hora que eu vi aquilo, fiquei aterrorizada. E aí foi na desistência de ler, aí você vai sentar nos bancos e ouvir as pessoas, aí elas falam o que querem, né? Quanto mais o domo vai apertando, né, as pessoas, o ego dela vai se elevando, né? E a gente vê que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, o psicológico das pessoas, o sistema está afetando o psicológico das pessoas. Porque tem gente que não está tendo estrutura para lidar com essa coisa de ficar em casa. É verdade. Né? O quarentena, 40 dias, né? Quarentena, é só o nome, porque ninguém sabe. As pessoas estão com a expectativa de normalizar, mas nunca normaliza. Então aquilo vai mexendo com o psicológico das pessoas. Se a pessoa não tiver um psicológico na pessoa do Criador, está frita. Tá frito. Você começa a vir doenças. Começa a vir doenças psicossomáticas. Hoje eu vi um vídeo que eu fiquei assim, aterrorizada, né? Que a mulher na praia foi tomar o ar puro, o sol, né? Aí vieram 2 policiais e tentando barrar, mandar ela pra casa. Delta policiais. Comigo, não foi, Major? 3 policiais. Delta policiais. Delta pegou. Tudo armado, hein? Tudo armado. Armado com escopeta. É que o mundo é deles, né? Eles que gostam. Aí o rapaz falando assim, gente, tenha dó, essa mulher aqui tá passando mal, ela tem problema de depressão, né? Síndrome de pânico, ela só quer vir tomar o sol.
não estava nem aglomeração, não tinha nada desse problema de aglomeração, entendeu? Eu vi isso aí também. Aí ela estava só tomando ar puro, porque o sol, gente, a vitamina D é excelente. Ajuda demais. Entendeu? Contra essa doença aí que a gente não pode falar o nome aqui na internet, né? Mas a vitamina D, ela é excelente para curar essa enfermidade. É só o sol que ativa, né? O que você tem. Maria, você vê, Maria. Mas aí... Agora que eu vi você, Maria. Tá tão apagadinha. Vovozinha docinho. Ô, gente! Ela Ô, gente! Aí... Termina, Ju, termina. Aí eles querem poupar a gente de ir pro sol. Porque dentro de casa a gente está mais vulnerável a absorver qualquer tipo de doença. A pessoa dentro de casa o tempo todo, entendeu? Ô, Ju, Verdade. essa, Ju, talvez a nossa ótica, talvez a ótica da Ju Almeida, talvez a ótica da Majô, talvez a ótica de outras pessoas. Né? Contudo, usando esse exemplo, né, já que você mencionou, já que você colocou na roda, vamos dizer assim, né, a bem da verdade é que é só mais um de uma penca de exemplos, né, onde não importa o que está acontecendo com a pessoa, existe uma lei, um decreto, vamos dizer assim, e tal. E o sistema quer fazer valer esse decreto. E quem descumpre o decreto tem que ser punido. E se a pessoa ela não quer se submeter, né, ao sistema, não aceita decreto, isso e aquilo, coisa e tal, ela tem que estar ciente que ela vai ser perseguida, ela vai ser humilhada, vai acontecer tudo que é forma de mal com a pessoa que resolver se posicionar contra, né? E nós estamos sujeitos, né, a ter o mesmo tipo de experiência que estava tendo essa mulher enferma, vamos dizer assim, né? Estamos sujeitos, porque se a gente não abaixar a cabeça e não se submeter ao sistema, e a proposta é que a gente realmente não abaixe a cabeça e não se submeta, o que acontece com essa pessoa nesse vídeo que vocês estão mencionando, a gente está sujeito a passar pela mesma situação de constrangimento, né, de sofrimento, de mal, né? Então, é aquela coisa, é que nem Jesus disse, só existem dois lados. Ou está comigo, né, fazendo o bem, unindo, né, se unindo, ou está contra mim, fazendo o mal, espalhando. Então, não tem meio termo, né? Vamos até voltar nessa passagem aí, né? Que Jesus ele vai falar isso, tá um pouquinho só para trás aqui. Jesus ele faz menção disso aqui, né? Que ou você fica, né, do lado do bem, da verdade e aí você tem que estar preparado para toda forma de mal, de ultraje, né?
todo tipo aí de perseguição, ou então você abandona, né? Abandona esse contexto. Se você não quer ser perseguido, humilhado, caluniado, abandona esse contexto. Porque não, assim, aqueles, né, que dizem estar na prática da verdade, na prática do bem, mas não agem dessa forma, esses vão, de certo modo, absolver os religiosos, que apesar, né, do erro deles, eles permanecem a verdade relativa deles, né? Verdade. Então, a nossa situação é uma situação assim crítica, né? Porque ou a gente se posiciona da forma correta, já que a gente optou por buscar a verdade absoluta, coerente, e viver de acordo com essa verdade, ou a gente se posiciona da forma correta, ou para nós realmente não haverá mais o que fazer, por já conhecermos a verdade. É fim de linha, né? É Nós game chegamos over. assim, Se a gente não fizer da forma correta, é game over. É porque é aquela questão, a gente entrou no caminho da verdade suprema, é o caminho sem volta, né? É aqui que eu entendi, né? E nunca fez tanto sentido para mim esse versículo como está fazendo agora. Eu acredito que ainda chegaremos nesse versículo, né? Aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. É verdade. É verdade. Aquele que colocou a mão no arado não deve voltar para trás. Não deve voltar para trás. Quem colocou já não deve mais. Já ouvi isso aí. Não consegue. E outra coisa, tem outro versículo forte também que fala assim, ó. O reino de Deus é tomado por alguns versículos, algumas BS falam violência e algumas BS falam esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. Sim. É violência. Só os violentos se apoderam dele. Imagina. A gente precisa ser violento, precisamos ser valentes para tomar esse reino para nós. No caso aí, ser violento contra, né, toda forma de mal, de tudo aquilo que nos impede, né, de atingirmos o objetivo. Incluindo a questão do sistema, né? Sim, principalmente. Então é tudo. Principalmente. Então você tem que ser violento, sabe? A gente vê mesmo o exemplo, né, do nosso professor Acre. Ele é violento, sabe? É intrépido, ousado. Isso é só um exemplo, né? E aí é uma violência no sentido saudável, né? De não se... se acovardar, né, diante da dificuldade, nesse sentido diante das provações e tal, mas não tem nada a ver com a violência contra o próximo, nada a ver, né? Violência de encarar de frente, né? E estar disposto a superar, né, todo e qualquer obstáculo que surgir no caminho aí. Mais alguém quer compartilhar? Eu falo uma coisa, eu quero que vocês comentem também, né, nesse sentido. Eu, particularmente, né, gostei bastante do formato, né, que a gente adotou aí,
né? No sentido de cada um participar um pouco, fazer aí uma leitura mais, vamos dizer assim, mais dinâmica, mais participativa, vamos dizer assim, né? E é legal que todo mundo participou lendo, todo mundo aí, ou pelo menos a maioria participou, né? Fazendo aí compartilhamentos e tal. Então, Muito bom, né? eu gostei muito, né, desse formato e eu senti que fluiu melhor. Sim. Muito bom. O que vocês acham? Muito. Vocês concordam? Tá ótimo. Do jeito que Não, está, amei. tá Esse bom. formato foi ótimo. Na Agora próxima não eu foi hoje, participo. veio muito, mas tá ótimo. Na próxima eu participo. Dessa vez eu cheguei um pouquinho atrasada. Tranquilo. Ah, meu Deus. Eu Mas foi vejo- muito bom, professor. Muito bom. Eu vejo isso como unidade, né? Sim, Sim. Né? E comunhão também, porque exatamente. a gente tá impartindo um pouco de sabedoria que cada um tem. Sim, Ah, sim. E essa é a beleza do corpo, né? Nem todo mundo sabe tudo. É. Então, um sabe um pouquinho, o outro É. sabe outro pouquinho. É bom. Uns sabem, mas não pode falar porque não consegue. mas aqui não tem essa de não consegue, não. Aqui, quem tem mais habilidade vai falar um pouco mais bonito. Quem tem menos habilidade vai falar também. Tudo é válido, tudo acrescenta. Muito Aqui bom. eu, por exemplo, não tenho muito jeito para falar, não. Olha, Majô, você pode não ter muita facilidade para ensinar, mas no sentido de compartilhamento, você tem muita coisa para compartilhar conosco. Ótima para compartilhar, Maju. Muito. Obrigada, vocês também. E outra coisa também, é grandioso também isso aí, porque a gente estava nessa pandemia e a gente estava sem saber mais ou menos o que fazer, né? Com tanta gente dispersa, depois que a gente não podia não pode ir para as reuniões, não pode se falar, não pode estar tocando. E aí uma luz brilha e aí a gente começa, né, fazer essas videoconferências e aqui começou e aí o grupo fomentando. É isso E aí agora que você nos tem falta. uniu, né? Pelo amor, né? Só fazer uma observação aí, viu, Rosângela? Só fazer uma observação aí. Será que é que eu tô A gente meio que estava num processo de vaticínio, né? Porque nem imaginávamos que haveria pandemia, quarentena, gente, desculpa, mas eu acho que seria legal a gente usar outro nome no lugar de quarentena, né? Porque quarentena remete a 40, né? E a gente entende que a gente já está numa setentena, não que se trate de 70, né? Mas que se trate de indeterminado, né? Verdade. Então, a gente não faz ideia de quanto tempo vai durar isso, mas a gente não pode, né, abaixar a cabeça para isso, né? Não. A gente tem que... E vamos continuar a gente fazendo, tem que né? Mesmo usufruir dos benefícios, né, que a gente está tendo aí com acesso à internet e tal, e tem que realmente permanecer na contramão. Permanecer, inclusive, na contramão. Eu só quis colocar, né? Porque a gente estava todo mundo sem saber o que fazer, né? Exatamente. Todo mundo em casa. Mas tudo começou, né? A gente lembra que tudo começou com a ideia de Rosângela, que falou assim pra gente. Rosângela e Francisca. Vamos ler. Foi Francisco Rosângela. Vamos ler a Bíblia Códex? Vamos compartilhar no Facebook? Eu falei com a Juca. Não foi? Aí a ideia era 4 pessoas, aí foi aumentando. Aleluia! É a ideia de unidade, né? Exatamente. Bom. Muito Exatamente. bom. Eu gosto. É como se... Não que né, tipo,
Era como se o crescimento, em termos de pessoas que foram chegando, né, e se tornando parte, coisa e tal, como se a gente tivesse realmente experimentando um processo de crescimento, né, que começou com um bebê recém-nascido formado de 4 pessoas, e esse bebê começou a crescer e se desenvolver, né? E agora a gente está no processo aí, né? No processo de crescimento, de amadurecimento. Posso falar uma coisa? Por favor. Assim, ó, eu tava... Na verdade, eu tô 45 dias, como diz o professor Altair, eu sou um bebê no EC, né? Vamos dizer assim. E uma coisa assim que... Na verdade, eu parei de ir na igreja, né, no sistema religioso, quando começou essa pandemia, né? Então, vamos dizer, eu estava indo, mas eu já não concordava com algumas coisas que eram feitas lá, né? E eu sempre tive algo dentro de mim, assim, que eu dizia para Deus, assim, eu dizia assim, Deus, alguma coisa vai ter que acontecer para a igreja despertar, sabe? E por quê? Porque a gente se torna o quê? Dentro disso que vocês estão falando, tipo, a gente não sabe o que fazer, a gente ficou meio perdido, porque daí não tinha mais as reuniões, mas eu creio que, né, isso foi uma oportunidade, como diz o Akel, né, a gente... Eu quero usar as palavras certas para vocês conseguirem entender o meu raciocínio. Que a gente tem que estar preparado para tudo, né? A gente sempre tem... A gente, mesmo eu estando no sistema, eu sempre tive na minha cabeça que eu sempre tinha que ter um plano B. Para qualquer situação, para qualquer eventualidade. Por quê? Porque muitas coisas estão acontecendo e eu quero, assim, o que eu tenho visto, o que eu tenho visto no que o Akel fala ali na contagem regressiva, né? Gente, assim, ó, a gente tem que se preparar para o pior, porque, assim, ó, eu creio, tá? Que as coisas não vão melhorar. Aí eu pensava, antes de tudo dessa pandemia acontecer, na verdade já estava acontecendo lá fora, né, em outros países, mas a gente ainda não tinha sido atingido. Então, vamos dizer assim, parecia que a gente estava vivendo um filme. Quando você bota um filme na TV e você vê um filme ali, diz, eu tô longe dessa realidade, é só um filme, né? E quando a igreja, o sistema religioso se deparou com isso, eu vi assim que o quanto as pessoas elas estão grudadas numa placa, o quanto elas estão dependentes de um pastor, o quanto elas estão dependentes de um líder, né? E não dependente de Jesus. Sim. Né? Porque assim, ó, eu vejo assim, aonde a gente tá, a gente é igreja. Né? Então, e diz que aonde 1 ou 2 ou 3, né? 2 ou 3 estiver reunidos ali eu estarei, né? Então, vamos dizer assim, ó, a partir do momento que eu estava vendo a aula do Akel, ali, Deus estava ali, porque nós estávamos em 2, era eu e ele, tá certo? Que é por um vídeo, mas eu estava sendo orientada pela palavra, né? Então, assim, eu creio que a gente como ex, não só como ex, como disse o professor Rafael, do bem, né? A gente é do bem, né? A gente não carrega uma placa, uma sigla, né? Mas a gente é do bem. Então, a gente tem que ter o plano B, a gente tem que ter o plano C, pra gente, quando vir essas situações... E eu creio, tá? Eu posso estar enganada, Paula, aqui posso estar enganada.
Mas eu creio que o sistema religioso, ele vai ser quebrado a partir dessas pandemias que vão vir. Eles não têm estrutura para aguentar. Por quê? Primeiramente, eles dependem do dinheiro. Eles dependem disso aqui. Entendeu? As pessoas que estão lá dentro, ninguém se conhece. Ninguém sabe onde ninguém mora. Ó, eu tive uma experiência, eu vou contar rapidinho para vocês para não alongar muito a nossa aula. Eu tive uma experiência que faz uns 8 meses que eu comecei a fazer atividade física, né? Comecei a fazer crossfit aqui perto da minha casa, tem uma box de treino. E eu comecei a treinar, 8 meses atrás eu comecei a treinar ali. E a gente conhece muitas pessoas, né? E faz o quê? Uns 4 meses, mais ou menos, que eu conheci uma amiga minha ali dentro da box que congregava na mesma igreja que eu. E eu nem sabia que ela ia na mesma igreja que eu. Tu vê? E aí esses dias, o quê? Umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu descobri que uma outra também que treina comigo também ia na igreja. Gente, eu nunca vi essas pessoas dentro da igreja. Entendeu? Elas estavam lá o tempo todo. Mas eu fui conhecer elas aqui, fazendo atividade física. Aí eu fico pensando, ninguém se conhece. Ninguém sabe onde ninguém mora. Ninguém tem um endereço. Sim. Sabe? E eu penso assim que muito há que eu bate nessa tecla o que ele fala? No final dos tempos, quando tudo começar a acontecer, a gente vai precisar um do outro. Entendeu? Sim. Eu vou precisar da Ju, a Ju vai precisar de mim, eu vou precisar do professor Altair, o professor Altair vai precisar de mim, a Major, e enfim, tantas outras. E a gente vai ter que um ajudar o outro. Isso é família. Perfeito. Entendeu? Só que o que acontece? A gente ainda tá tão vivendo ainda no individualismo. Entendeu? Eu moro na minha casa. Eu tenho as minhas coisas. Eu tenho meu carro. Eu tenho meu trabalho. A gente ainda não tem tudo em comum. Entendeu? Então eu creio assim, que muitas coisas vai acontecer. Não sei se aí Deus vai interferir ou não, né? Porque eu creio que no final dos tempos Deus vai interferir de alguma forma. E as coisas vão acontecer para a gente se aproximar cada vez mais. É como ali a palavra fala dos bodes e das ovelhas, entendeu? E aquele que escuta a voz, né, do pastor vai seguir, entendeu? E a gente precisa estar estreitando esse relacionamento. A gente precisa estar se conhecendo, a gente precisa tá sabendo onde um mora, outro mora. A gente não sabe do dia de amanhã, né? É verdade. Então eu acho assim que isso sim, quando a gente chegar nessa unidade, eu creio que realmente a gente vai estar próximo do fim. Sim. Realmente. Gente, essa é as minhas consciências, como diz o Akel. Eu tô tentando escrever a minha história. E Paula, eu vejo só para fechar aqui rapidinho, que a Paula falou uma coisa importante. E o que eu vejo é que a gente já está começando a viver esse processo. Né? Porque, por exemplo, a gente se encontra, né? A gente se encontra sempre. Então a gente está muito familiarizado um com o outro. Né? De forma que se eu sei que se eu aparecer na casa de Major, ela vai me receber como se fosse sangue dela, como diz assim. Né? É verdade. Se eu for na casa de Paula, ela já vai me conhecer, quem sou eu, né? Sim. Rosângela já me conhece já há muito tempo. Mas todos vocês, a vovó também. Se eu chegar na casa da vovó Docinha, ela vai ter um quarto cheio de balinha. Ju, mas você tem que saber do endereço também, né, Ju? Um quarto de princesa. Eu saber do endereço, né? É mesmo.
Precisa do endereço para poder a gente ir para Seria bom, né? locomover para algum lugar. Isso que Paula falou e Ju complementou, realmente é fato, né? E Ju complementou no contexto espiritual, né? No contexto de busca, né? da unidade e tal. E assim, de fato, Paula, a gente percebe que não só o sistema está prestes a quebrar fisicamente, né, no contexto aí, principalmente no contexto aí financeiro, coisa e tal, como a gente tem percebido também, né, que espiritualmente está quebrando também. Por quê? Porque as pessoas que dependiam, né, de cultos, de programações da igreja, coisa e tal, agora estão assim, a maioria está em total inércia, né? Não estão se preocupando em driblar essa situação de quarentena, de isolamento. E assim, por eles dependerem da verdade relativa e não estarem sendo alimentados por essa verdade relativa, vai quebrar. Por isso que o professor, né, já esses ensinos que estava no simpósio agora mostrando, né, a unidade para todos, essa unidade, e é por isso que as escolas, por isso que ele falou, por que tem que ter escola? Porque tem que estar tudo certinho, nome, endereço, tudo, porque vai precisar de ajuda uns dos outros, né? Então, por isso que as escolas veio, né, a existir por causa disso. Por isso que ele estava pedindo que todos façam lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, coloque tudo certinho, porque aí vai chegar o tempo que a gente vai precisar mesmo dessa ajuda, né? Não sei de que tipo, né? Uma das coisas que me chamou a atenção no sábado, quando eu estive lá na escola, né, no aniversário da escola, lá que ele estava falando sobre que as pessoas questionam muito ele sobre o chip, né? Daí ele estava falando, né, que tipo, se vier algo que venha a controlar a consciência, ele não vai colocar, e eu concordo muito com ele. Não é questão de ser, é a marca da besta, não é a marca da besta, ou é isso, aquilo, mas é a questão das pessoas querer controlar, ou saber o que a gente está pensando, porque, na verdade, o que a gente vê é que o homem, ele quer ser onisciente, como Deus é. Né? Só que ele quer ser assim, do jeito dele, né? Sim. Assim, dependendo da própria capacidade dele, né? Para controlar. Isso mesmo. O que ele falou no caso. Boa noite, né, pessoal? Boa noite. Que bom te ver, viu? O que ele falou no sábado foi que ele falou assim, eu não vou, vamos supor, sair um chip para ser implantado no cérebro, né? Ele disse assim, não é a questão de ser da besta ou não, é a questão de eu não saber o que é que está sendo implantado no meu cérebro para que venha me controlar. Né? Porque na realidade eu creio que a vontade do ser humano aí, dos poderosos aí da Terra aí que se diz poderoso, né? Eles não são nada, mas eles se acham, é a questão do controle populacional, né? Controle em massa que eles querem, né? Até eu vou sugerir aqui um filme que eu até estava comentando com a mãe, não sei se alguém já viu aquele filme O Divergente. Eu cheguei a ver, assim, quando eu peguei, tinha começado já, né? Então, peguei do meio pra frente. Gente, assim. É muito bom esse filme. Até quando eu for na escola lá de novo... É Divergente e Convergente, né? Isso. Tem o Divergente, Convergente e Insurgente. São três. São três. Mais uma trilogia. São três filmes separados. Mas uma trilogia.
que na verdade são continuações, né? É assim, cada um saiu num ano, mas é uma trilogia de uma sequência. É uma sequência. É. Sim, é divergente, convergente, o que mais? Insurgente. Insurgente. É. Professor, é o Bruno. Vocês Pode estão me falar, ouvindo? Bruno. Pode falar. Ai, Bruno. Fiquei quietinho durante... Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, Bruno. Assistindo e ouvindo você falar, e aí eu senti agora a vontade de participar. Demorou. E eu queria contribuir e trazer para a gente refletir. Sim. É que a gente está vivendo um momento de afastamento social, e uma das maneiras que a gente tem para se comunicar, para conversar, para ter interação, ela está passando pela tecnologia, né? E ninguém mais consegue conversar com o outro que a partir do contato próximo. Sim. A gente só está conseguindo conversar através da tecnologia. E tudo que a gente faz aqui da internet, ela está alimentando um sistema, né? Querendo a gente ou não. Exato. Né? Então, é interessante observar que agora eu esqueci o nome dela, Tati, a última que falou do filme Insurgente. Não, foi a Paula, né? A Paula. Paula, desculpa, Paula. Interessante observar, Paula, é que cada vez mais que a gente vai progredindo, melhorando e evoluindo em relação aos benefícios que a tecnologia traz para a gente, mais a gente vai alimentando essa tecnologia de uma maneira que ela se aproprie das nossas capacidades. Ou seja, mesmo que ainda não exista um dispositivo que seja ligado ao cérebro e que isso que isso domine a minha consciência, de certa forma mesmo, utilizando a tecnologia, eu mesmo já vou alimentando esse sistema, mesmo que indiretamente. Sim. Né? Então, mesmo que a gente não tenha por desejo próprio, por vontade própria, de entregar a nossa consciência para algo que a gente sabe o que a gente está fazendo isso mesmo que indiretamente. Certo? E eu lembro que eu conversava com meu pai, o meu pai ele é pastor evangélico. E eu conversava há um bom tempo atrás com meu pai, isso tem mais de 10 anos atrás, e eu falava com meu pai que a tecnologia, a gente querendo ou não, a tecnologia vai se apropriar de todas as nossas capacidades. Se apropriar não só das nossas capacidades intelectuais, mas ela vai se apropriar de tudo, da nossa se relacionar com o outro, da nossa maneira de fazer as coisas, do nosso jeito de enxergar o mundo. Né? Então, a minha maior preocupação dessa história toda é a gente deixar de ser humano. Porque a partir do momento que a tecnologia entra na nossa vida, cada vez menos humano. Eu passei de novo, a matéria, que é o que o aluno o tempo inteiro. Se a gente for material, a gente vai aceitar o tempo inteiro que a matéria ela sirva no instante. Né? Então, cada vez mais a matéria vai se aderindo, não só à nossa capacidade cognitiva, mas à nossa capacidade de enxergar o mundo, à nossa capacidade de se comunicar, à nossa capacidade de se relacionar. Então, o meu raciocínio, que eu tenho esses últimos dias, é que a matéria, ela, de certa forma, ela está fazendo o caminho inverso. O homem deseja a matéria. E agora a gente está vivendo um momento em que a matéria deseja o homem. Né? Então isso é uma maneira da gente também abrir os nossos olhos e enxergar que esse domínio ele é de mão dupla. Eu posso tanto me entregar ao domínio, como esse domínio pode vir até mim e me tomar sem eu beber. Né? Verdade. Então, basicamente isso que eu queria contribuir para a gente pensar um pouco aí
acontecendo ao nosso redor. Sobre isso. E só para deixa eu Só um minutinho, gente. Bruno. Deixa eu só concluir. Tá. Só para concluir. Eu estou achando maravilhoso, é a segunda vez que eu estou participando aqui com vocês, e eu estou achando maravilhoso esse momento família que a gente está vivendo. Vocês viram o slide aí que está escrito? Cada um ouvindo o outro e cada um desejando o que o outro deseja. Sim. Eu acredito que estamos vivendo família nesse momento. Exato. Verdade. É isso? Uma coisa que o professor Akio falou é que agora ele vai nesse simpósio, ele vai nos ajudar, né? Vai dizer, a fazer uma aula a respeito do que a gente não vai poder mais aceitar, né? Agora, nesses tempos que vai vir, né? Ele falou. Sim. Uma das coisas que me chamou a atenção do professor Akio, né? Eu concordo assim com... Como é que é o nome teu que Bruno. falou agora? É Bruno. O Bruno. Uhum. Eu creio que... Eu concordo plenamente contigo, até porque a gente, de uma certa forma, a gente é dependente da tecnologia para tudo, né? Sim. Então, vai chegar uma hora que a gente vai ter que fazer uma escolha, né? A gente vai ter que desapegar, né? E eu creio que isso ela vai trazer uma certa lacuna, porque a gente está totalmente dependente, igual você está dependente de um certo remédio. Sim. Então, assim, para te tirar esse remédio, eu sei porque, vamos dizer, há 12 anos atrás, eu tive 12, 15 anos atrás, eu tive depressão profunda. E por 12 anos eu tomei Rivotril, aquele tarja preta, né? Uhum. E assim, por muito esforço, e eu creio que é força de vontade, né? De a gente querer se ver livre daquilo e a gente buscar a libertação disso, né? E assim, hoje fazem 3 anos que eu larguei, né? Não sou mais dependente química, né? Porque não deixa de ser uma droga. Sim. Né? Isso. Só que uma droga, vamos dizer, legalizada, né? Que pode, né? Mas, assim, eu creio que vai chegar uma hora que a gente vai ter que fazer uma escolha em relação à tecnologia. Aí, o porquê que eu acho importante da gente saber o endereço? Por que eu acho importante da gente se conhecer, da gente... Por quê? Porque vai chegar um momento que a gente vai ter que se desprender disso. Por quê? O que eu penso? Tem uma câmera aqui no meu celular. Será que alguém não está me vigiando? Sim. Será que alguém não tá... Será que alguém não está pegando todos os meus dados? Tudo que a gente está conversando aqui, será que eles não estão sabendo? Tu tá me entendendo? Então, assim, ó, vai chegar uma hora que a gente não vai nem poder mais falar por aqui. Sim. Com certeza. Vai ter que Verdade, ser tem mesmo. tete, né? E uma das coisas que o Akio me chamou a atenção no sábado foi que ele falou assim, que ele não vai, claro, como diz ele, a gente usa as ferramentas, né? Enquanto essa ferramenta, de uma certa forma, não está introduzida dentro da minha matéria, né? A partir do momento que querer introduzir, eu já não, eu tenho que ter uma consciência que eu não vou poder usar. Sim. E ele disse assim que ele tendo um pedaço de terra e uma semente, ele sobrevive em qualquer lugar. Com certeza. Entendeu? Eu não sei se vocês assistiram no sábado, ou se ele falou para nós, ou ele falou isso no vídeo, eu não lembro. Não assisti. Assistiu, né? Ele disse, eu tendo uma semente e um pedaço de chão, Deus, né? Deus deixou a terra e a semente para nós. Sim. Né? Então, assim, eu creio que vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer essas escolhas e a gente vai ter que estar junto, fisicamente falando. Entendeu? Isso fisicamente falando. Não mais por uma tecnologia, mas fisicamente. Entendeu? E eu creio, Bruno, que
muitos não vão conseguir, entende? Essa é a minha lógica, entende? Complementando aí, né? A gente vai ter que desejar muito isso, vai Sim. ter que buscar muito isso de querer estar junto fisicamente. Eu busco toda hora. Gente, meu celular está descarregando. Eixe, Francisco, se você quiser É sair tecnologia. para carregar ele, fica à vontade, tá? Ok. Pessoal, Obrigada, boa noite a todos. só deixa eu fazer um complemento rápido. Ó, mas depois, Thaís, mas depois da deixa a Majô, Fala, Thaís. Majô. Não, deixa ele falar. Não. Eu Vai, Majô, primeiro as damas, Majô, pode falar. Eu estou dizendo que Paulinha, eu penso assim também. E eu desejo muito isso, entendeu? De estar junto com todo mundo Tá bem. e não muito tempo para frente. Eu também. Logo, eu falo logo. Isso aí. É isso aí mesmo, Azul. Mas logo. É isso que eu É desejo. verdade. Viu, gente? É só isso que eu ia dizer, professor. Maravilha. Agora você pode dizer. Gente, ó, só realmente complemente, aí, professor. fazendo uma complementação, né? Isso que foi compartilhado por Paula, que foi compartilhado por Bruno, que voltou para Paula, e eu achei legal esse bate-bola aí. E assim, realmente, né? Tem toda essa situação aí da dependência, né? Por um lado, a gente está se desapegando, né? Da estrutura física, templo, da questão aí dos dogmas, né? As doutrinas, dogmas, coisa e tal. Mas realmente, a gente, na atual circunstância, né? E até por causa da atual circunstância, a gente acaba meio que criando aí uma dependência em relação à tecnologia também, né? Mas eu acho que é válido pontuar, né? É válido pontuar que também nesse contexto a gente tem que considerar a dualidade, né? Que eu penso que mesmo num contexto às vezes de dependência e tal, eu acredito que momentaneamente é válido a gente fazer uso disso visando o bem, visando, né, a união, a unidade e tal, né? Mas concordo plenamente que isso realmente tem que ser provisório, que o objetivo principal tem que ser estarmos realmente unidos fisicamente, se ajudando, né? Mas para isso a gente vai ter que voltar inevitavelmente. Quem já despertou para a verdade, né? Quem já está enxergando aquilo que é para poucos, inevitavelmente vai ter que voltar naquele contexto da igreja primitiva, onde todo mundo vendia tudo que tinha para viver tudo junto, né? Com uma liderança honesta, tomando conta tomando conta da questão, né, dos bens e coisa e tal, e distribuindo igualmente para todo mundo. Inevitavelmente a gente vai ter que voltar nesse contexto, tanto para a gente sobreviver durante esse período de grande tribulação, quanto para também poder ajudar outras pessoas que vão se sentir perdidas. Fica aquela mulher lá com aquela cara de... Então a gente vai acabar voltando, né, a esse contexto da igreja primitiva, se a gente quiser prevalecer durante aí as dificuldades da grande tribulação. Sim, verdade. Professor, Ju, todo mundo aí
Queridos, Sim. Eu vou sair um pouco, tá? Ok, Maju. A gente tá bem, eu também vou. A gente tá finalizando, tá? Aliás, eu acredito que já dá pra gente encerrar, né, gente? Porque já é 9 horas, daqui a pouco a gente vai ter aula aí com o professor, né? Só pra deixar claro, viu? Fala, Rosângela. Eu moro em Itabuna, Bahia, Rua de Fátima, número 200. Só dá pra gravar certinho, viu? Perfeito, Rosângela. Qualquer coisa, se eu não puder me comunicar com vocês mais, por causa da internet mais aí, lembre-se que eu moro na Rua de Fátima 200, vem me buscar. Eu espero que isso não seja tão rápido, da gente não poder se comunicar. Vamos aqui, Rosângela. Pra onde vocês forem, vem me buscar. Tá bom. Eu desejo que demore um pouco, porque ainda não estamos preparados para abandonar tudo, jogar tudo pro alto e se juntar tudo. Não, eu só tô deixando já claro aí, né? Não, com certeza. Mas a gente tem que realmente se A questão posicionar. toda, só para finalizar, fechar aqui rapidinho, a questão toda é quando não tiver mais tendo condições de permanecer como estamos. Sim. Entendeu? Aí entra aquela questão da gente ter plano B, plano C, plano D. Eu não consegui falar mais com vocês. Isso não é pra agora. Ô, Rosângela, fica tranquila que a gente vai se falar muito ainda, viu, Rosângela? Isso não é pra agora, não, Rosângela. Ô, Gil, você já sabe, viu, Gil? Eu anotei aqui a rua e eu vou buscar o CEP agora. Certo. Você tá sabendo... Pessoal, só um minutinho. Que Bruno? Você e o pessoal da live aí estão sabendo que o Akel vai fazer a biografia dele hoje, novamente? Sim, gente, ó. A Márcia tá lembrando aqui. Era pra biografia ter sido ontem, né? Eu não sabia, senão eu falar. Era pra biografia ter sido ontem. Mas como o Akel teve problema com a internet, né? E ele não conseguiu... Aliás, eu não sei se foi internet ou se foi equipamento. Mas a verdade é que ele não conseguiu retomar a transmissão. Então, o conteúdo de ontem ficou para hoje, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ter aí a live sobre a biografia do professor. Eu gostaria de saber... Só um já ganhei minuto. até a notificação do sininho ali, ó. Pessoal. O Bruno é de onde? Oi? O Bruno é de onde? Eu acredito que ele seja de São Paulo também. Bruno, tá aí ainda? Né? E a novatinha aqui, que só tá com 40 e pouco. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Bruno? Boa noite pra todo mundo aí. Estão perguntando aqui, você é de onde mesmo? Eu sou do Rio de Janeiro. Queria saber de onde é ela aqui. Desculpa, eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Perfeito. Legal. Eu sou do Ceará. Iguaçu. Maravilha. Bom, gente, então vamos encerrar por hoje. Eu vou falar com você depois sobre o Instagram. Fica aí, viu? Tá bom. Então vamos encerrar por hoje e a gente se encontra agora na quarta-feira e eu vou mandar mensagem aí referente ao teste do novo aplicativo Google Meet, tá? Pra gente fazer um teste antes da reunião de quarta. Forte abraço a todos. Beijo na consciência de vocês. Beijo na consciência. Beijo na consciência.